Boa noite, professores. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de epistemologia da educação profissional e tecnológica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você não risca um palito de fósforo? Faz muito tempo? Outro dia chegou um amigo aqui em casa e queria acender um cigarro e ele me pediu fogo. E eu dei essa caixinha de fósforo para ele acender o cigarro dele. Ele ficou meio bravo comigo, ele falou, poxa, Gustavo, ainda usando fósforo? Em que tempo você vive? Eu fiquei bravo com ele. Falei, como assim, meu amigo? Fósforo? Que invenção maravilhosa, um fósforo! E ele tirou sarro de mim, não deu muita bola para o que eu falei, e eu fiquei pensando nessa questão do fósforo. Você sabe que aqui em Florianópolis, onde eu vivo, o meu professor, quem foi meu orientador de mestrado, que é aqui de Florianópolis, ele me contou que na época que ele era jovem aqui na ilha, na década de 60, eles tinham que fazer umas aventuras para chegar até a Barra da Lagoa. Lógico que não existia caminhos até a Barra da Lagoa, então precisava atravessar a Duna da Joaquina de moto, uma super aventura de dia inteiro para chegar na Barra da Lagoa. E quando chegou na Barra da Lagoa, eles descobriram que lá as pessoas não tinham fósforo. E quando ele me falou isso, eu fiquei pensando, como que essas pessoas se viravam sem fósforo? Na década de 60 não existia fósforo na Barra da Lagoa. E eu fui atrás um pouco da história do fósforo e eu vi que a primeira fábrica de fósforo no Brasil foi em Curitiba, a cidade onde eu nasci, em 1913. Então, até 1913, o Brasil não tinha fósforo. A gente só tinha o fósforo que vinha de fora, que devia ser quase uma mágica feita por alguém que trazia esse fósforo. É difícil imaginar um mundo em que não tem fósforo, né? Em que a gente não consegue fazer o fogo. Pois imagine, esse meu amigo vendo eu ter um fósforo, ele ficou bravo comigo, porque é uma coisa muito ultrapassada. E isso é importante para a gente analisar, é uma marca da tecnologia. Você sabe que Álvaro Vieira Pinto, esse filósofo brasileiro que a gente tanto fala aqui, dizia que um dos problemas com a tecnologia é que nós humanos, perdemos a capacidade de nos maravilhar com a tecnologia. Porque assim que ela é dada, temos como se ela já fosse natural, como se ela já fosse feita, como se ela sempre tivesse existido. Então, de repente, um super avanço da humanidade, imagine quantos milênios, quantas centenas de milhares de anos os humanos tentaram produzir fogo e de repente os homens têm um fósforo, mas passa um pouco dessa criação, as pessoas já dizem, ah, mas isso é uma coisa muito antiga, como sempre se tivesse existido. E eu te pergunto então agora, professora, e se você não tivesse fósforo, não tivesse como fazer fogo, como que você ia fazer? Você ia falar, muito fácil. Nós somos seres humanos modernos, somos, como já falamos aqui, o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Então a gente sabe que é preciso ter, primeiro, um combustível, que vai ser o ar, o oxigênio, o nosso gás comburente. Né? Aí nós vamos ter, eu vou fazer um processo em que eu vou pegar duas varinhas, eu vou atritar essas varinhas muito rápido, vou friccionar elas muito rápido, vou pegar um pouquinho de palha seca, botar aqui num plano essa palha seca, e aí vai fazer uma faísca, vai pegar fogo nesse meu combustível, e esse gás comburente, que é o oxigênio, vai aumentar esse fogo. Pronto, eu vou ter fogo, vou ter uma fogueira, eu sei, eu sou científico, eu sei como fazer fogo. Professor, eu digo assim para você, professora, também. Se você conseguir fazer fogo nessas condições, por favor, salve um vídeo aqui, grave um vídeo para a gente e você está aprovado. Eu garanto para você que você está aprovado não só nessa disciplina, mas nesse curso inteiro. E a gente vai te chamar para dar palestra em tudo que é lugar. Porque veja só, a gente pega hoje em dia, você sabe do que eu estou falando, a gente pega e compra carvão. Carvão que já é a madeira seca, esturricada. A gente compra carvão no mercado. Compra carvão. Aí compra álcool em gel, compra fósforo, isqueiro. E a galera não consegue acender uma churrasqueira.
Mesmo com todos esses equipamentos, você acha mesmo que é simples? Fazer uma fogueira a partir do nada é ignorar por completo o que é o processo técnico. Olha só, a técnica não é, como sempre se costuma dizer, a ciência aplicada. Como se a gente tivesse todo o domínio de todos os conhecimentos científicos e agora, através da prática, certo? Aqui a gente está no domínio do teórico. Aí a gente aplica o teórico e chegamos na prática. Ou aplicamos a ciência e chegamos na técnica. Isso não é verdade. Por isso que falamos tanto de uma epistemologia da técnica. Como se constrói os conhecimentos verdadeiros sobre a técnica? Você sabe que há muitos outros elementos para fazer um fogo que não estão dentro dessa ciência. Aí vou falar, lógico que eu sei, professor. Eu sou um professor aqui de um curso técnico, sou professora de um curso técnico. Não era assim que a gente ia ensinar os alunos como fazer fogo. A gente ia falar o fogo, o fósforo. Então a gente vai lá para a química e vai dizer assim, o fósforo, o seu símbolo na tabela atômica é P, de fósforo, do latim, e o seu número atômico é 15, o que significa que ele tem 15 elétrons, 15 prótons, 15 nêutrons na sua estrutura atômica. Ele pertence à família 5A, o que nos garante que ele tem 5 elétrons na sua última camada eletrônica. E ele tem um peso atômico igual a 30. E aí, com o fósforo, a gente faz esse elemento aqui, que é o fósforo que vai fazer fogo. Você realmente acha que é assim que se processa a técnica? Que é assim que a gente faz fósforo? Pensa bem, o fósforo, o elemento químico fósforo, foi descoberto lá no final do século XVII. Tá? 1600 e tanto, 1680, descobriram o fósforo, o elemento fósforo. A ideia de fazer palito de fósforo veio só 150 anos depois, ou pelo menos as condições para fazer um palito de fósforo 150 anos depois. Só que esses palitos queimavam, pegavam fogo, explodiam. Só depois de 200 anos é que se tem o fósforo do palito longo, que o palito de fósforo vai ser realmente inventado. Você acha que é uma aplicação direta da ciência? Quantos elementos tem? Imagine, para extrair o fósforo, para condensar o fósforo, para ter um corte de um palito que dê segurança no dedo. Quantas coisas estão envolvidas para fazer um único palito de fósforo? E quanto da nossa humanidade foi consumida para construir esse palitinho de fósforo? E você pode me perguntar, tá, Gustavo, e o que eu tenho a ver com tudo isso? Você tem a ver porque você é a professora, você é o professor de quem faz o fósforo, de quem traz a luz. Alguns são meros usuários, e esses meros usuários, quando eles veem o fósforo, eles já nem prestam muita atenção para o fósforo, porque é uma segunda natureza, está dada. Mas e quem tem que construir esse fósforo? O que ele tem que saber? Fundamental que a gente quer discutir nessa aula é que a gente precisa ter a consciência de que é errado o entendimento de que a técnica é a aplicação direta da ciência. Isso não é verdade. A técnica envolve um grande tipo de saber, grandes tipos de saberes, é um conjunto muito amplo de saberes para a gente chegar até ela. Para eu fazer o fogo, o ser humano, fazer o fogo, quanto que a gente teve que aprender do peso, do tipo da madeira que ia queimar, que precisava entrar o ar. Eu sugiro que você veja o filme O Náufrago. Você já viu esse filme? Se não viu, eu sugiro. Então, no Náufrago, você sabe a história, o filme do Tom Hanks, que ele fica náufrago numa ilha e ele precisa reconstruir. É uma aula de técnica aquilo. E quando ele precisa fazer o fogo, ele vai ver que não é tão simples assim fazer um fogo. Quantos elementos estão envolvidos na técnica de fazer o fogo? Mas agora eu peço para você refletir de acordo com a sua técnica, no seu eixo tecnológico. Imagine, no eixo de controles e processos industriais, que é de onde eu venho, na área de elétrica, quanto a gente precisa saber de coisas que não estão escritas em livros, que não são o tipo de conhecimento que está sistematizado em forma de discurso. Eu precisar juntar um fio no outro,
Isso não está escrito exatamente numa apostila como é que eu faço, mas pode ser escrito. Mas os elementos são elementos da prática que tanto conhecemos. Se você trabalha no eixo da saúde, imagine uma enfermeira, quanto do conhecimento técnico ela precisa, quanto da sensibilidade ela precisa. Olha que competência é essa, sensibilidade que precisa ter, por exemplo, para fazer uma sutura, para aplicar uma injeção. Quanto do conhecimento precisa se ter, conhecimento de tratamento humano, para identificar o estado de um paciente, tecnicamente, e entender, às vezes, só pela feição do paciente já se tem ideia do que esse paciente tem, mas sabe cuidar dele, e sabe dar o tratamento adequado. Em outras áreas, em todas as áreas que a gente pode ter, em todos os eixos tecnológicos, imagine o pessoal que trata com frutas. Imagine as pessoas que tratam com a mecânica pesada, que tem que entender a hora de fazer o sulco, aonde aprofundar os vincos, aonde que tem que parar, a sensibilidade do peso, a sensibilidade do brilho, a sensibilidade do estético, do quando é bonito, quando não é bonito. Isso não é ciência pura aplicada, apesar de poder se valer amplamente da ciência. Não é uma questão de competição. Na verdade, a competição em ciência e técnica é sempre boba. Porque vocês vão ver que todos os grandes cientistas eram grandes técnicos. O professor Olivier, outro dia, falou numa aula de vocês, e eu assisti esse vídeo sobre Galileu, sobre esse primeiro grande cientista moderno. Imagine todas as técnicas envolvidas no Galileu para fazer as lentes, para fazer a luneta e observar, imagine, as luas de Júpiter. Estamos falando, o Galileu morreu em 1642, imagine que técnica brilhante. E se você tiver um dia a possibilidade de conhecer um museu dedicado a Galileu, você vai ver as obras técnicas que esse cientista desempenhava. Na verdade, técnica e ciência sempre estiveram muito perto, mas hoje a gente tem uma estranha interpretação de que a técnica é a aplicação da ciência. E isso nos afeta diretamente em sala de aula, porque muitas vezes vamos construir um modelo em que basta ensinar todas as ciências, que lógico são fundamentais, e assim como que por um passe de mágica, a técnica acontece. E os saberes envoltos nessa técnica? Será que saberes envoltos nessa técnica também não fizeram a ciência aparecer? Pense um pouco sobre isso, reflita e espero que essas contribuições possam fazer diferença na sua sala de aula, porque no final é isso que importa. E agora eu vou apresentar para vocês uma outra invenção fantástica que substituiu o fósforo. E quando eu ofereci para o meu amigo, ele falou: "Poxa, Gustavo, bique é sacanagem. O que eu posso fazer?" Até mais!